Bom dia, gente! Passando aqui para deixar um versículo, um capítulo da Palavra de Deus para você na manhã desse dia. E eu vou começar pelo livro de Salmo. Todos os dias eu vou estar lendo um capítulo, lendo a Bíblia diariamente com você. Eu vou começar pelo livro de Salmos, Salmo de Davi, que se diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. As bem-aventuranças do homem que escolhe não andar segundo o conselho dos ímpios, que escolhe andar no caminho do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Essas são as bem-aventuranças. Você medita nessa palavra. Se você não lê a Bíblia, se você não gosta de ler a Bíblia, estou passando aqui nessa manhã para deixar esse capítulo para meditação da sua vida. Que você reflita nesses versículos, nesse capítulo que eu acabei de ler. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Medita na palavra do Senhor. Porque aquele que anda segundo a vontade de Deus será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, no seu tempo, no tempo certo, Tudo acontecerá. Porque na nossa vida, para tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo na nossa vida tem um tempo. E no tempo certo, você escolher meditar na lei do Senhor de dia e de noite. No tempo certo, você colherá os seus frutos, cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer vai prosperar. Essa é a lei do Senhor, daqueles que andam na presença dEle, naqueles que escolheram fazer a vontade dEle, naqueles que escolheram obedecer a palavra do Senhor. Essas são as bem-aventuranças. Um tempo determinado por Deus, você andando em obediência à palavra dEle, tudo vai fluirá, tudo vai acontecer, cooperar para o seu bem. Porque essa é a palavra do Senhor. A felicidade dos justos é quando escolhemos obedecer e andar na presença de Deus, conforme a palavra dele nos diz. Que a palavra do Senhor é poderosa. Irmãos, eu quero dar um testemunho do que aconteceu na minha vida. A palavra de Deus, ela tem um poder muito grande. Apareceu algo na minha mão, e aquilo, olha o poder que tem a palavra de Deus. Aquilo coçava muito, e era umas manchas na minha mão, e eu fui na farmácia, mostrei, e a mulher passou uma pomada para mim, e aquilo não melhorava. E um dia pela manhã, eu lendo no livro de Lucas,
naquela passagem que Jesus teve um encontro com aquele leproso e ele falou: Senhor, se o Senhor quiser que eu seja curado, é só uma palavra, é só o Senhor querer, eu vou ser limpa, eu vou ser curado. E eu estava lendo aquela passagem, e quando eu olhei ali naquela passagem que Jesus disse assim: quero ser limpo, eu coloquei a minha mão, aquele lugar que estava com aquelas manchas, e falei, coloquei em cima da palavra de Jesus, que a palavra diz, que Jesus disse: quero ser limpo. E eu coloquei a mão ali em cima e profetizei. Irmãos, quando foi no outro dia, não tinha nada na minha mão. E tinha já quase um mês que eu tava com aquela coisa, eu achando que era de um produto que eu tava usando. E poderia cooperar o produto quando eu usava, né? Aquilo ficava mais, irritava mais. Mas porém eu coloquei aquela parte em cima do que Jesus falou. Porque as partes da minha Bíblia que Jesus fala, quando Jesus fala, é tudo em vermelho. E eu coloquei, na hora que ele disse que aquele leproso, ser limpo, eu quero ser limpo, eu coloquei a mão, aquela mancha, e profetizei ali em cima da palavra de Jesus. E quando foi no outro dia de manhã, não tinha nada na minha mão, não tinha coceira, não tinha nada. E eu exerci a minha fé. A palavra de Deus ela é poderosa. E nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Buscar fazer a vontade dEle. Às vezes, nós amanhecemos desanimados, né? Mas isso é as forças contrárias, as forças do mal, fazendo que você amanheça desanimado, de ler a palavra, de orar, de buscar a Deus. E eu estava assistindo um vídeo do pastor Antônio Júnior que ele dizia: quando você não tem vontade de orar, quando você não tem vontade de ler a palavra dentro da sua casa, é as forças do mal que estão dominando aquele ambiente, que não está deixando você desanimado. E eu falei, eu repreendi aquilo. Quando eu vi aquele vídeo, eu repreendi em nome de Jesus. Não, as forças do mal não vão me dominar. Eu vou ler a palavra, eu vou meditar na palavra do Senhor, sim. Eu vou ouvir louvor dentro da minha casa, sim. Eu coloco louvores para me ouvir o dia todo. E eu leio a palavra, sim. Mesmo às vezes eu não entendo, mas eu peço a Deus que se você está buscando, Ele vai, né? Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar entendimento da palavra. Mas você tem que exercer a sua fé nele. Você tem que exercer todos os dias, meditando na palavra, buscando, orando, sem cessar. Porque os dias são maus e nós temos que buscar a presença do Senhor, sim. Nós temos que arregaçar as mangas e partir para cima mesmo, porque as potestades do inferno estão aí, né, querendo nos afligir, querendo nos desanimar, né? Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. E eu tenho orado para que o Senhor levante um exército de homens e mulheres para contra-atacar contra as potestades malignas. E essa palavra que eu deixo na manhã desse dia. Deus te abençoe e tenha um dia abençoado na presença dele. Não esqueça de meditar na palavra do Senhor. Não deixe para amanhã. Exerça a sua fé, exerça o seu ministério, que é lendo a palavra, buscando a presença do Senhor. Que sem Deus nós não somos nada. Nessa terra, se você não tem Deus, você não tem nada. Você pode ter toda a riqueza do mundo, mas se você não tiver Deus, você é um miserável. Um pobre miserável, se você não tem Deus na sua vida. Eu escolho Deus todos os dias. E eu desejo que você também
passe a escolher todos os dias estar na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, fazendo o que agrada a Ele. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Jesus é o único caminho. Sem Ele nós não chegaremos até a Deus, nós não chegaremos até o céu. E eu ofereço Jesus nesta manhã, que você aceite Ele como Salvador da sua vida. Que sem Ele você não pode, você não chegará até a Deus. Jesus é o caminho. Deus te abençoe. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração, é meu primeiro vídeo. E eu vou estar exercendo todos os dias. Todos os dias eu vou estar passando aqui, deixando um capítulo da Palavra de Deus para sua meditação. Deus te abençoe. Amém?